Ontem acompanhei toda a audiência da Comissão de Transparência do Senado com o ministro da Previdência, Volney Queiroz. E está cada vez mais difícil, Andressa, evitar a abertura de uma CPI mista para investigar a fraude do INSS, tendo em vista que o próprio PT ontem, por meio do seu líder no Senado, Rogério Carvalho, defendeu a necessidade de abertura da CPI, diz que pode apoiar desde que ela não se torne um palco político e sim um meio para aprofundar investigações. E o ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que pessoalmente também é a favor. A reunião de ontem, ela já foi uma demonstração do que deve ser a CPI mista caso seja instalada, e esta é a tendência. Senadores de oposição ontem se manifestaram já culpando o atual governo pela fraude, e houve aquela guerra de narrativas que nós já conhecemos do governo tentando demonstrar que chamou a polícia, que levou a sério as denúncias e corrigiu um problema sério que foi criado no governo de Jair Bolsonaro. Já os senadores da oposição, alguns até ex-ministros do governo Bolsonaro, dizendo que os casos subiram exponencialmente no atual governo, que o PT e os partidos de esquerda têm ligações com sindicatos e associações e, historicamente, apoiaram estes descontos, que agora se mostram muitos deles fraudulentos. Enfim, esta disputa política que começou logo que a operação foi deflagrada, ficou evidente ontem na reunião da Comissão de Transparência do Senado e vai ficar ainda mais evidente caso a CPI mista seja instalada. Aí é que tem um ponto que eu quero destacar, Chu, para que serve a CPI? A gente sabe que vira sempre palco, circo muitas vezes, né, Rosane? Mas para que vai servir a CPI? Não deveria ser só para jogar a culpa para um lado e para o outro, e sim para dizer, cadê o dinheiro do aposentado? Quem é que vai pagar? Quando vai pagar? De que forma vai pagar? É isso que o aposentado quer saber. Alô, Congresso, é isso que o aposentado quer saber, quem é que vai responder e quem é que vai devolver o seu dinheiro. Assim como a CPI das bestes, que é como eu tô chamando, né? Não é das bets, é das bestes, porque o pessoal quer chamar... Que eu tinha errado agora. Não, o pessoal quer chamar os famosos para tirar selfie, para fazer videozinho pro TikTok, em vez de tratar do cerne da questão, que são as bets, os limites, as travas que precisam ter, enfim, 1000 discussões que precisa ter. Mas não, querem fazer melhores amigos ali para tirar selfie. É brincadeira, né? A gente fica pagando com dinheiro público, por isso que eu acho que tem deputado demais, tem senador demais, pra gente ficar vendo essa palhaçada que acontece aí em Brasília. Desculpa o meu desabafo, CPI, show, mas Andressa, é brabo, né? A CPI, ela tem muito poder e ela poderia sim servir para aprofundar as investigações e garantir que, eventualmente, nomes que estejam ligados ao atual governo sejam revelados, ir além do que a CGU, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, todo mundo que vai investigar, além do que eles vão apresentar. Mas é fato de que é muito raro uma CPI trazer grandes novidades na comparação com o que os órgãos de investigação e de controle já trazem, e geralmente vira palco para esse tipo de situação, como a gente está vendo na CPI das bets. A CPI mista do INSS, caso seja instalada, vai conseguir quebra de sigilo, convocar vários dos investigados, jogar luz sobre o caso. Mas o principal interesse dos deputados e senadores é sim, já perto das eleições, ter motivos de mostrar para o seu eleitorado que está atrás de quem fraudou o INSS, mas especialmente fazer política e se promover em cima do tema. De ambos os lados, né? Tanto os deputados da base, que foram muitos, que apoiaram a CPMI, ontem mesmo, como eu disse, o senador Rogério Carvalho também disse que vai apoiar, como de outro lado, a oposição, que nesta guerra de narrativas quer eximir de qualquer culpa o governo passado e colocar tudo na conta deste, e os parlamentares governistas fazendo o contrário. É a tendência, sim, Andressa, infelizmente, do desenrolar desta CPI, que se for instalada vai durar pelo menos 180 dias. O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, é o responsável por instalar a CPI. Em tese, ela deveria ser instalada automaticamente, tendo as assinaturas necessárias, e ela já tem, mas Davi Alcolumbre precisa formalmente ler este requerimento de abertura em uma sessão do Congresso. A próxima está prevista para 27 de maio. Como o governo tem se esforçado para que a CPI não saia, é possível que Davi Alcolumbre empurre isso mais um pouco
não leia na sessão no dia 27 de maio, por exemplo. Mas até com o PT fazendo manifestações públicas favoráveis, está cada vez mais difícil para o governo conseguir segurar a instalação da CPI. E o ministro, com a mesma mensagem que eu critiquei ontem, que aparece para os aposentados, dizendo o governo investigou, na mesma toada, né? Dizendo, graças ao governo que investigou é que as coisas estão aí. A Polícia Federal, né? Que investigou, a Polícia Federal do Brasil que investigou. A Controladoria Geral da União, né? Tem que destacar a Controladoria Geral da União. Mas demorou muito, né, Rosane, Andressa? De fato, ontem o Volney Queiroz enfatizou muito isso, e essa vai ser a tônica, né? Já foi desde aquela primeira manifestação do presidente Lula e será cada vez mais. O governo chamou a polícia, o governo descobriu uma fraude porque os criminosos entraram na casa entre 2019 e 2022, foi o que disse ontem o ministro da Previdência. De fato, os órgãos de controle e investigação têm o mérito de ter revelado, de agora tentar responsabilizar todos os culpados. O fato é que Mas gente demorou vê demais, cada vez mais relatos. Isso, demorou demais. Demorou demais. Agora. E acho que estourou agora, certamente porque se tornou insustentável exatamente pelo crescimento muito forte nos casos em 2022, 2023. Sim, começou antes, mas a própria investigação aponta que aumentou muito em 2022, 2023, essa fraude no INSS. A própria controladoria diz que já havia avisado antes o governo e pipocam denúncias de todos os lados, falas e registros de todos os lados de que esse alerta para as fraudes já acontecia há muitos anos, há vários anos. Ontem o que o ministro da Previdência enfatizava muito é que há registros de que em 2020, por exemplo, entidades reclamaram, pessoas filiadas a essas entidades ou não que tiveram desconto também expuseram o caso e nada ocorreu lá em 2020, ou seja, no governo passado. Enquanto isso, os parlamentares da oposição mostrando que desde 2023, quando o Lula assume, muitas denúncias foram apresentadas. Então, o que acontece é justamente isso que a Andressa falava. Situação e oposição tentando cada um se livrar da responsabilidade, sendo que os dois governos foram omissos. E o que a gente tem que cobrar, e se a CPI for instalada ela precisa ir a fundo para saber, por que os órgãos demoraram tanto tempo para identificar. Jane, se tem uma movimentação numa curva que só cresce absurdamente e os órgãos de controle do INSS não conseguem verificar, ou a CGU, uma movimentação em milhões de contas, tem alguma coisa muito errada, né? Porque é uma movimentação que chama muita atenção, né? Não é uma movimentação qualquer com meia dúzia de descontos. Então isso tudo tem que ser esclarecido pelos órgãos de controle e investigação ou, se for instalada, pela CPI do Congresso. O problema é que o Congresso está também aqui, o sujo falando do mal lavado, como a gente diz, né? O Congresso tem responsabilidade nisso, porque foi lá no Congresso que eles mudaram a medida provisória que tinha sido mandada pelo presidente Bolsonaro à época, dizendo que a renovação dessa autorização para o desconto tinha que ser anual. Aí eles mudaram para 2 anos, depois não implantaram, depois mudaram e isso o Bolsonaro sancionou, depois tiraram a exigência, foi sancionado também. Então isso já abriu a porta para a ladroagem. Este funcionário do INSS que fez a denúncia em 2020 contou na Polícia Civil e na Polícia Federal que foi ameaçado de morte porque denunciou essas falcatruas. O que foi feito? Nada. Então essa omissão envolve o governo Bolsonaro, envolve o governo Lula, envolve o Congresso Nacional. A Conafer, que é uma das investigadas, é a que teve o maior crescimento de todas, é uma instituição, já contei aqui porque eu vi isso do presidente da FETAG, que sempre a CONTAG, que é concorrente nesse caso, denunciava que essa Conafer não existe na prática, não tem um sindicato filiado, não tem uma federação filiada, e arregimentava pessoas, ninguém sabia como, inscrições para fazer esse desconto. E descontava de pessoas que não autorizaram. Um dos empresários ouvidos pela polícia no Distrito Federal falou que o presidente, o responsável pela Conafer, disse para ele, daí já é um terceiro, né, que pagava pessoas dentro do INSS. Que isso, não pagava era dentro do novidade, INSS, né? E que fraudava as declarações de autorização. Que as pessoas estavam na mão dele.
Então, fraudava de pessoas, não tinha um sindicato associado como a CONTAG tem. Os sindicatos de trabalhadores rurais são filiados à FETAG e a FETAG é filiada à CONTAG. O que disse esse empresário, Rosane? O presidente da Conafer, o Carlos Roberto Lopes, comentou em uma reunião da qual o declarante, que é o empresário, participou, que tinha domínio sobre os diretores do INSS. Quer dizer, que repassava vantagens financeiras a esses diretores a fim de alterar dados do sistema do INSS, bem como fornecer informações relativas a aposentados e pensionistas. Feito, Chu, bom fim de semana para ti. Valeu, bom lembrete, viu, da Rosane sobre a responsabilidade do Congresso. E para fechar, Andressa, tem mais um ponto que a Jane tem enfatizado muito aqui: a preocupação com fraudes que possam ter ocorrido nos empréstimos consignados. O governo está investigando isso porque, diante do volume de descontos indevidos, já há uma desconfiança de que também possa ter algo errado com o uso dos empréstimos consignados por bancos, por associações, enfim, e os aposentados e pensionistas. Bom fim de semana.